Tá na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. O Leão da Praça da Bandeira destaque com Vinícius Calado. Agora é oficial, Antônio Oliveira, que já foi chamado de Tonhão da Fiel, é o Tonhão do Esporte, Vinícius Calado. Boa noite. Valeu, Maílson. Um abraço a você, um abraço a todos que estão conosco aqui. Mas o Esporte hoje oficializou o que a gente já vinha trazendo nos últimos dias, né, Maílson? Hoje à tarde, Antônio Oliveira foi oficializado como técnico rubro-negro, já teve contato com os atletas, já inclusive participou do treinamento de hoje à tarde no CT, foi regularizado e comanda a equipe domingo contra o Cruzeiro. E aí, Diego, Antônio Oliveira, como eu dizia para o Vinícius Calado, ele já foi chamado de Tonhão da Fiel, né? Ele já trabalhou no Cuiabá, teve um trabalho um pouco mais longevo no Cuiabá, já passou pelo Corinthians e também agora voltando a trabalhar no Esporte. E aí, o Antônio Oliveira, um bom nome, um nome que tem os predicados técnicos para poder fazer o Esporte dentro das suas limitações, voltar a brigar na primeira divisão? Para a situação que o Sport se encontra hoje, eu considero um bom nome sim, Maílson, porque eu pego muito, por ele ter já uma quilometragem maior no futebol daqui do Brasil, maior até que do Pepa, o antecessor, e o Antônio, ele teve 2 trabalhos que, ao meu ver, me agradaram no Cuiabá. A primeira passagem, ele livrou a equipe do rebaixamento, foi o 16º, e na segunda passagem, ele pegou o time na 18ª colocação e terminou em 12º, levou a equipe para a Sul-Americana, que foi um feito inédito para o clube do Mato Grosso. Então, o Antônio Oliveira, claro que vai levar um certo tempo para ele poder assimilar o estilo, né, o modo que ele costuma armar as equipes, que ele é um tanto conservador, ele joga muito no 4-1-4-1, com os laterais sempre atuando no futebol ofensivo, né, fazendo aquelas dobras com os meias mais abertos da segunda linha, e o primeiro volante fazendo uma função dupla, né? Ora sendo um líbero, ora sendo aquele condutor de bola, visando um jogo um pouco mais rápido no meio, mas é uma equipe que costuma priorizar muito os passes diretos, né? O pivô, né, o único centroavante de origem, distribuindo mais a bola, né, ajudando mais as jogadas de armação, também as jogadas de ligação para os jogadores de lado. Então o Antônio Oliveira tem um estilo mais conservador, porém ele é mais agressivo. É um time onde os jogadores costumam ir muito ao ataque. E o Sport precisa justamente disso. Finalizar mais, chutar mais, coisa que até agora vem deixando muito a desejar nessa Série A. Agora, Vinícius Calado, os detalhes do contrato do Antônio Oliveira, eles já foram divulgados? Alguns sim, e até de uma maneira não tão convencional. O próprio Sport, Maílson, no anúncio oficial do Antônio Oliveira, confirmou a validade do contrato. O vínculo vai até dezembro de 2025, dezembro desse ano, e o Sport também divulgou que existirá a renovação automática do vínculo para 2026, caso o Antônio Oliveira leve o Sport até a Copa Sul-Americana, a participação da Copa Sul-Americana na próxima temporada. Se ele alcançar esse objetivo, terá a renovação contratual automática para a próxima temporada. E aí, Diego, eu acho que se o Antônio Oliveira, aí é uma opinião particular, tá? Eu acho que se o Antônio Oliveira, primeiro que a gente sabe que não é todo treinador que pega uma equipe do Nordeste, né, que existe um preconceito, isso é natural, existe esse preconceito, a gente sabe, quando eu digo natural, não é natural existir o preconceito, é natural que a gente sabe que ele existe. Agora, pegar uma equipe, hoje como Sport, com 7 jogos, 2 pontos apenas na competição, para mim, se o Antônio Oliveira conseguir manter o Sport na primeira divisão, já seria um feito talvez até digno de uma renovação para planejar de fato um trabalho, começar uma temporada seguinte dentro de um planejamento, porque ele vai pegar tudo aí que já está pronto. O Antônio Oliveira não vai montar nada. E é dessa maneira como o pessoal do Sport, na direção rubro-negra, entendeu muito bem a situação e resolveu fechar o contrato com o Antônio com cuidado. Porque você fazer um contrato muito longo, tendo em vista que você não sabe como é que vai ser o desfecho da Série A, que o Antônio pode fazer um trabalho de recuperação e manter a equipe na primeira divisão, até conseguir alguma coisa a mais. É muito cedo você prever alguma coisa. Claro, vamos levar em conta os trabalhos anteriores do Antônio, mas como ele vai montar esse Sport, como ele vai fazer essa equipe reagir, tem que dar tempo ao tempo.
trabalho de técnico é aquela coisa muito, muito prazo-validade, é muito resultadismo. Então, o esporte se coloca como precavido, segura um pouco essa condição de renovação do contrato, de estender mais o Antônio. Primeiro, se ele conseguir manter o objetivo, conquistar o objetivo de manter a equipe na Série A, aí se conversa sobre renovação. Mas venhamos e convenhamos. Você sai de um técnico que prioriza muito a posse da bola, como o Pepa, e entra no Antônio Oliveira, que é um técnico mais ofensivo, né, um perfil um pouco mais agressivo, de marcação mais adiantada, o Sport já ganha um alento, ganha um sinal. Agora resta ver se a primeira vitória, caso se acontecer domingo, o Sport já tem uma mentalidade diferente para poder encarar a Série A. Ô Vinícius, Antônio Oliveira traz consigo na comissão técnica quantas pessoas? O Antônio Oliveira chega com 4 profissionais na sua comissão técnica. 2 desses profissionais, Mailson, acompanham o treinador desde o seu primeiro trabalho, basicamente, no Brasil. Já estão compondo essa comissão técnica do Antônio Oliveira há um bom tempo. Diego Favarin, auxiliar, e Felipe Zílio, que é analista de desempenho. E outros 2 profissionais, esses começando a trabalhar com o Antônio Oliveira a partir dessa passagem no esporte. Victor Couto e Fábio Miguel. Esses 2 preenchem, né, as lacunas deixadas por outros 2 auxiliares do Antônio Oliveira em trabalhos passados. O Bruno Lazzaroni, filho do ex-técnico Sebastião Lazzaroni. O Bruno Lazzaroni hoje é auxiliar permanente no Vasco. E também o Bernardo Franco, que deixou a carreira de auxiliar para engatar a carreira de treinador. Inclusive, comandou o Cuiabá, que o Antônio Oliveira já comandou em 2 oportunidades e foi demitido do Dourado em fevereiro desse ano. Então, esses 2 profissionais, Vitor Couto e Fábio Miguel, passam a trabalhar a partir de agora com o Antônio Oliveira. O Sport ainda não confirmou as funções desses profissionais. Vitor Couto, a gente apurou que é auxiliar, ou seja, vai compor essa função de auxiliar ao lado do Diego Favarin, mas Fábio Miguel ainda não foi detalhado se é auxiliar, se é preparador físico, mas esses profissionais, Diego Favarin, Felipe Zílio, Vitor Couto e Fábio Miguel, são membros da comissão técnica aí trazida pelo Antônio Oliveira. Diego Eduardo, vai ser muito mais fácil a gente exigir alguma coisa de diferença do Antônio Oliveira para o jogo contra o Ceará. Para esse jogo contra o Cruzeiro está muito em cima, é muito mais na conversa, na orientação básica. É como o próprio Zé do Carmo fala algumas vezes, né? Aquela chamada papoterapia. Mas o Antônio vai ter que fazer isso, né? Dar um choque no grupo, tentar organizar um pouco a equipe, tornar a equipe um pouco mais perigosa, mais ofensiva, mas vai ter o Cruzeiro, que é o 4º colocado da Série A, um time difícil, está eliminado da Sul-Americana, mas vai focar as atenções na Série A. Tem um time bem competitivo e o Sport vai ter que enfrentar esse grande desafio contra a Raposa Mineira se quiser alcançar a primeira vitória.